Então, na aula de hoje, a gente vai discorrer um pouco sobre algoritmos, né? Basicamente, o tema da aula é um assunto chamado análise de algoritmos, e isso tem a ver com a percepção do que são algoritmos computacionais e como nós podemos avaliar quão bom é um algoritmo computacional para resolver um problema, né? Então, conceitos básicos, né? Assim, o que é que a gente entende por um algoritmo? Nós vemos algoritmos computacionais aí desde o começo do curso de computação. Então, você tem uma entrada, processa de uma forma finita e obtém uma saída. O algoritmo ele não possui ambiguidade. Você personifica o algoritmo, implementa ele através de uma linguagem de programação, onde você não tem regras ambíguas, as regras são objetivas. E aí vem algumas questões. Tudo pode ser resolvido por um algoritmo. Isso tem a ver com o que a gente chama de computabilidade. Um problema, se ele pode ser resolvido por um algoritmo, ele é um problema computável. É um problema que você pode trazer para a resolução algorítmica de um computador. Ele pode executar e resolver aquele problema na forma de uma sequência de instruções que o algoritmo dá. E tudo que é resolvido pelo algoritmo é aceitável. O que é que a gente chama de aceitável? Simplificadamente, a gente fala da quantidade de trabalho requerido para solucionar um problema. Nós vamos falar aqui de problemas que não são tratáveis. Nós chamamos esses problemas de intratáveis, porque eles não são resolvidos em um tempo razoável para que a gente possa dizer que é aceitável. Então, a gente vai falar um pouco sobre problemas dessa ordem. Eles não são resolvidos num tempo aceitável, né? E a gente denomina esses problemas de intratáveis, né? E por que nós estudamos algoritmos? Por que é importante nós sermos bons em entender o que são algoritmos, para que se destinam algoritmos e como nós vamos desenvolver algoritmos? Bem, uma base sólida de conhecimento, uma técnica de algoritmos, é uma característica que separa um programador experiente do aprendiz. Então, você pode usar tecnologia computacional, você pode desenvolver tarefas, você pode não saber muito sobre algoritmos, mas com a boa base você pode fazer muito mais. Isso é uma definição que você vai encontrar no Corma, né? E obviamente vocês já estão dando os primeiros passos no desenvolvimento de algoritmos, e vocês devem saber que é importante eu ter um conhecimento adequado para desenvolver, para entender algoritmos. Eu sempre faço a comparação. Quando você aprende a escrever, em geral você aprende não muito, você aprende a escrever na alfabetização, você não está totalmente versado nas letras. Então, se você pegar um texto seu lá na alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, eles são textos simples. Eles são textos em que, apesar de você ser alfabetizado, você não se espera de você que você vai escrever um tratado, que você vai ser o novo Machado de Assis ou o Fernando Pessoa, então, ou Caetano Veloso. Você vai escrever textos adequados àquele nível de maturidade que você tem na língua portuguesa. Com o passar do tempo, se você for desenvolvendo a habilidade de escrita, você for lendo textos de outros autores, qual é a tendência? É que você escreva melhor, certo? Então,
só escreve bem quem faz duas coisas. Quem lê razoavelmente bem, quem lê muito, né? E quem pratica a escrita, né? Então você tem que ler razoavelmente, você tem que praticar a escrita, né? E isso nos diz muito, se a gente for fazer uma analogia, sobre quem programa. Então, é esperado que vocês programem bem logo depois de uma única disciplina de introdução à lógica de programação. Qual a opinião de vocês sobre isso? O que é que vocês acreditam? Vocês podem se manifestar aí. O que é que vocês acham? Pode repetir a pergunta, por favor, professor? Vocês acham que vocês são bons programadores logo depois de uma disciplina de introdução à lógica de programação? Não. Ainda não. Até porque o nome é introdução, né, professor? Tem gente que nunca viu a matéria na vida e, tipo, começou a ver agora. E ainda tem as outras matérias, tá se adaptando ao ambiente acadêmico e tudo mais. Tem todo um background de situação aí. Mas, para além das matérias, elas vão desenvolver em vocês outras habilidades e conhecimentos, mas tem uma coisa fundamental. Que você precisa fazer o quê para ser um bom programador? Vocês precisam bastante, né? Ler código. Vocês precisam programar, vocês precisam ver código, vocês precisam desenvolver código. Se vocês não programam, vocês não são bons programadores. Então, vocês têm que programar, certo? Programar bastante, né? E isso daí tem bastante similaridade com a questão de você ser um bom escritor, né? Obviamente que vocês vão, no curso da sua vida, depois que você aprende a escrever, você aprende coisas, vocês vão ter noções maiores sobre o domínio da gramática, vocês vão ter o domínio das estruturas de linguagem, vocês vão ver literatura, e aí vocês vão ver diferentes formas e estilos de pessoas que escrevem. Então, vocês vão obter um conjunto que a gente pode dizer de cultura sobre ser um bom escritor, sobre ler e escrever. E esse mesmo conjunto cultural, essa mesma bagagem intelectual que a gente espera que vocês tenham, né, quando vocês estão se desenvolvendo como programadores. Então, o que é que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam sempre programar, né? Sempre ter algum projeto, ainda que seja um projeto pessoal, alguma brincadeira, para vocês estarem em contato com a linguagem de programação. Uma coisa que eu acho interessante é escolham alguma linguagem-alvo, não uma linguagem que você já vem na faculdade. Então, escolha uma outra linguagem. Então, assim, se eu estou estudando C, estou estudando Java, ou estou estudando Pascal, eu vou, sei lá, vou estudar Python. Eu vou olhar PHP, eu vou olhar qualquer outra linguagem, e vou tentar aprender a base dela, tentar fazer programas com essa linguagem, porque aí eu vou adquirindo uma certa bagagem, uma certa bagagem intelectual, né? Um certo conteúdo, em entender e aplicar, estudar e verificar nuances de diferentes linguagens.
Vocês podem dizer, olha, mas eu aprendi C, se eu vou aprender outra linguagem, como é que eu vou aprender outra linguagem fora da faculdade? Você aprende. Então, o que você precisa é saber programar. Se você souber programar com algum tempo razoável, você aprende a programar em qualquer linguagem. Certo? Então, Certo. vocês têm que fazer isso, né? Escolham qualquer linguagem que não seja a linguagem que vocês tenham que usar no seu estágio, na sua faculdade. Escolham uma outra linguagem. Né? E eu acho esse exercício interessante porque vocês acabam aprendendo as bases de aprender diferentes linguagens de programação. Isso é um pouco parecido com o que acontece com quem estuda línguas. Se você estuda uma primeira língua, vou estudar inglês, certo? E aí eu começo a estudar inglês, me desenvolvo em inglês, e aí de repente eu escolho, agora eu quero aprender francês ou aprender espanhol. Né? É muito mais fácil você estudar uma segunda língua estrangeira depois que você aprendeu uma primeira língua estrangeira. Mas por quê? Porque espanhol é parecido com inglês, francês é parecido com inglês? Não. Porque o modo de aprender uma língua estrangeira você já aprendeu. Você sabe o que, é que você tem que fazer. E a mesma coisa vale quando eu falo para a linguagem de programação. Qual é o modo de aprender uma linguagem de programação? O modo de aprender uma linguagem de programação é você você entender as estruturas básicas da linguagem, as estruturas de controle, de como é que você faz um laço, como é que você faz um comando condicional. Então, se você conhece a base da linguagem, como é que você acessa um vetor, como é que você cria outras estruturas de dados que a gente vai falar aqui ao longo do curso. Você, sabendo disso, você programa qualquer coisa naquela linguagem, porque o resto são detalhes que você vai chegar, vai pesquisar, coloca no Google, procura o manual da linguagem que você rapidamente consegue desenvolver. Né? Mas uma vez que você pega uma linguagem nova, você vai ver, olha, o que é que eu preciso para desenvolver aqui nessa linguagem? Eu preciso saber como é que eu declaro variáveis, como é que eu uso vetores, como é que eu aloco espaço na memória, como é que eu faço laço, como é que eu faço um comando condicional, como é que eu faço o se, como é que eu faço um while. Então, a partir daí, você faz o que você precisa fazer. Né? Então, a base é essa, mas é importante a gente passar por esse caminho, né? Então, é importante vocês saberem disso. Né? E esta matéria, ela tem um aspecto, embora a gente vá utilizar como exemplos e práticos, na prática, linguagem C em geral, ela tem um aspecto muito mais superveniente em termos de pensar algoritmos. Né? A gente vai pensar que vocês coletarem aqui vai servir para algoritmos em diferentes linguagens, né? Porque a gente vai pensar como é que a gente constrói os algoritmos, como é que a gente propõe soluções e como é que a gente avalia se essas soluções são adequadas ou não. Né? Então, como é que eu desenvolvo um algoritmo? Basicamente, eu penso em aspectos como pensar o que é que eu quero, ou seja, quais são as propriedades do meu algoritmo, qual é o problema que eu vou resolver. Então, vou resolver, sei lá, o problema que eu vou resolver é o seguinte: eu tenho um vetor de dados fornecidos por um usuário e eu quero ordenar esse vetor. Então, o problema, meu algoritmo tem como entrada um vetor não ordenado e vai ter como saída um vetor ordenado. É isso que eu quero fazer.
Tá, então para isso eu vou ter que pensar nesse algoritmo, ou seja, eu vou ter que pensar no fluxo de instruções para fazer isso, nas estruturas de dados que eu vou manipular. Então, vou ter que ter um vetor de entrada, um vetor de saída. Talvez o vetor de entrada e de saída possa ser o mesmo, talvez não possam, certo? Eu vou ter que ter algumas variáveis auxiliares, eu vou ter que ter alguma estrutura de dados para manipular. E aí nós vamos pensar em algumas coisas práticas, né? Eu tenho várias formas de fazer um algoritmo que ordena o vetor. Eu posso fazer de uma forma eficiente ou de uma forma não eficiente. E o que é que vai me determinar isso? Tempo de execução e memória, certo? Então eu posso fazer com gastando mais tempo de execução, gastando mais memória, ou gastando menos tempo de execução, menos memória. Então, eu posso ter diferentes propostas para resolver o problema. Né? É, Ficou mudo. então, vocês têm que pensar como é que a gente escolhe a melhor solução. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Na verdade, a gente vai falar bastante sobre isso. Esse tema, análise de algoritmos, é algo que a gente vai tomar aí por algumas aulas. Né? E a gente vai implementar numa linguagem de programação. Né? Eventualmente, a gente vai testar esse algoritmo, né? E aí, o que é que a gente testa? A gente submete as entradas e verifica se a observância das propriedades especificadas. A gente verifica se o algoritmo está correto. Né? Tem algumas formas da gente fazer isso. Né? Vocês devem ter visto o conceito de teste de mesa. Né? Você utiliza determinados casos, um caso típico, casos extremos, exceções, e aí, a partir do teste de mesa, você verifica se o algoritmo ele está correto. Né? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer esses passos aqui no desenvolvimento do algoritmo. Né? Eventualmente, o algoritmo pode não estar correto, eu posso ter que modificar alguma coisa, ele pode estar executando, não pode estar correto, mas o tempo de execução dele pode não ser interessante. Então, eu tenho várias questões que eu tenho que tratar, né, para pensar o desenvolvimento de algoritmos. Bem, quando eu falo do algoritmo, analisar o algoritmo, que eu chamo de complexidade, na verdade, a gente vai desenvolver isso um pouco melhor. O que é que a gente entende por complexidade? Basicamente, duas coisas. O seu algoritmo ele pode gastar muito espaço na memória. A gente chama isso de complexidade espacial. Quanto de espaço na memória o algoritmo ocupa. Ou o seu algoritmo ele pode a gente pode falar sobre quanto tempo ele gasta para ser executado. Eu posso ter um algoritmo mais lento, um algoritmo mais rápido. Né? E o correto, se eu quiser ter uma medida precisa disso, seria eu pegar o algoritmo e executar ele. Mas existem uma série de situações em que isso não é interessante, até porque se você tiver confrontado com problemas em que você tem várias soluções, uma solução ineficiente, só o fato de você testar ela vai ser algo que vai consumir bastante tempo. Então, a gente medir talvez seria a forma de a gente obter algo mais preciso, mas em geral a gente não mede, a gente não faz isso diretamente. A gente usa alguma métrica auxiliar do tipo, se eu executar um maior número de instruções, isso vai implicar no maior tempo de execução.
Então, normalmente, eu foco em quantas instruções eu estou executando. Aí vocês vão pensar um pouco, mas professor, toda a instrução é executada no mesmo tempo? Não. Eu tenho instruções executadas muito mais rapidamente ou muito mais lentamente? Tenho. E aí eu posso medir levando em conta isso. Quantas instruções são executadas com mais tempo, com menos tempo. Então eu posso fazer isso de uma forma mais eficiente, certo? Sem ter que executar exatamente o algoritmo, né? Então eu tento ter uma medida, ter uma estimativa, certo? Está claro para vocês? Essa medida temporal é daquele tipo ON, que a A gente vê gente muito. Sim. ON, quando você fala assim, ON, O de N ao quadrado, esse é um tipo de notação que eu não vou explorar hoje, mas isso é uma forma da gente ter essa estimativa. O que é que seria esse N aí? Tipicamente você vê assim, ON, por exemplo, ON ao quadrado, quando eu estou falando, por exemplo, em algoritmos que eles estão relacionados, por exemplo, com um vetor de tamanho N, por exemplo. E por que eu atribuo isso aí em função de uma entrada, né? Imagine que você tenha um algoritmo que vai ordenar um vetor. Se o vetor tem tamanho 10, ele vai gastar um tempo, correto? Mas se o vetor tem tamanho 1000, ele vai gastar um outro tempo. E se ele tem um tamanho 1 milhão, ele vai gastar um tempo maior. Então, em geral, o tempo de execução de um algoritmo que ordena um vetor vai depender basicamente do que? Independente de qual seja o algoritmo que você use. Mas para o mesmo algoritmo, esse tempo vai depender muito do tamanho da entrada, certo? Então, se eu tenho uma entrada, um tamanho grande, eu vou gastar um tempo, senão eu vou gastar um tempo menor. Se eu tenho uma entrada pequena, então eu tenho que verificar essas questões, certo? Bem, vocês têm alguma questão a tratar, alguma coisa, uma dúvida? Por enquanto, não. Bem, então vamos seguindo, certo? E uma outra questão importante tá, tudo bem. Eu quero avaliar, comparar o desempenho de dois algoritmos, por exemplo. O que é que eu faço? Eu pego esses dois algoritmos e executo. Isso é uma forma, vamos dizer assim, ingênua, até naive de verificar. Vamos supor que a gente faça isso. Que dados eu vou utilizar para testar? Então, sei lá, eu vou usar os dados reais do que eu usaria para resolver o problema. É uma forma, certo? Uma outra forma seria usar dados aleatórios. Mas você está desenvolvendo, então, na verdade, você não tem esses dados reais ainda porque você ainda não passou o seu programa para quem vai usar e vai gerar esses dados para você. Então, você usa dados aleatórios e aí você consegue ter uma estimativa apenas assim, uma média, assim. Usando dados aleatórios, qual o comportamento médio do meu algoritmo? Ele vai gastar, em média, sei lá,
tantos segundos, tantos minutos, tantos segundos para executar. Uma outra forma é, eu vou executar no pior caso. Eu quero ver se ele tiver sendo apresentado para o pior cenário, como é que ele vai performar, como é que ele vai se desenvolver. Eu vou usar dados mais perversos, né? É uma coisa interessante. Uma outra abordagem seria, eu quero ver no melhor caso. Vocês conseguem ver, me dizer algum exemplo em que o melhor caso e o pior caso e o caso médio são realmente diferentes? Existe algum exemplo aí de um problema que você fizer um algoritmo, o tempo de execução vai variar sensivelmente a depender de que tipo de caso você esteja analisando? Vocês conseguem perceber isso? Pense em algum exemplo. Eu não sei nenhum em mente agora, mas quando a gente estava em introdução à programação e tudo mais, a gente costumava testar bastante. Eu mesmo costumava dar a melhor opção possível de cara e a pior possível, tipo, dando, tipo assim, que o usuário usava de maneira indevida para ver como saiu o processamento do código. Certo, Sim. mas aí, assim, aí você está no contexto de teste de mesa. No teste de mesa, você está testando a corretude do algoritmo. E aí, de repente, assim, você está pedindo, por exemplo, 2 números e aí o usuário ele digitou uma letra, por exemplo. Ou ele digitou se você está fazendo um cálculo com idade, ele digitou uma idade menor que 0, por exemplo. Certo? É uma coisa. Agora imagine, por exemplo, o que a gente está preocupado aqui é analisar o desempenho do algoritmo, não a corretude dele, ok? Então imagine, por exemplo, que eu desenvolva um algoritmo que a gente chama de busca sequencial, que basicamente é um algoritmo que você tem um vetor, eu apresento um valor e eu procuro em que posição do vetor esse valor está. O que é que seria o melhor caso, o pior caso e o caso médio? O melhor caso é você buscar o primeiro elemento. O pior caso é você O buscar o melhor último caso, você elemento. está procurando um elemento que é logo o primeiro. Aí você termina logo, não é isso? Isso. Qual é o pior caso? Você buscar o último elemento. Um elemento que ou ele não esteja no vetor, eu não tô, Sim. ou ele seja o último. Eu tô assumindo aqui que o vetor não é ordenado, porque se o vetor for ordenado, o fato do elemento não estar no vetor não necessariamente é o pior caso, né? Porque num vetor ordenado, o seu algoritmo ele teria que ser inteligente. Então, tipo assim, se eu tenho um vetor numérico e aí eu procuro o número 18, certo? Eu passei pelo 16, 17. Aí o próximo elemento que eu encontro no vetor é o 19. Se o vetor está ordenado, daí em diante eu vou encontrar o 18? Não, né? Então o que é que eu deveria fazer? Eu deveria parar a execução e dizer, eu não achei nada. Né? Então nesse caso aí, essa busca não é de pior caso. Agora se eu estou procurando 18 num vetor ordenado, num vetor não ordenado, observe que no vetor não ordenado é diferente. No vetor não ordenado, você vai procurar até o último elemento. Se não tiver lá, somente quando você chegar no último elemento, que você vai poder dizer que não está. Né? E isso tem uma diferença, o pior caso, para um vetor com 10 posições, para um vetor com 10 milhões de posições. Vocês concordam? Um vetor com 10 milhões de posições, você vai gastar um número de passos muito maior. Né? Um vetor com 10 posições, você vai gastar um número de passos bem pequeno. Um vetor de 10 posições ou de 10 milhões de posições, por outro lado,
o melhor caso sempre vai ser tranquilo. Você vai na primeira posição, achou e acabou. Então, ter essas possibilidades. O que é que seria um caso médio? Um caso médio seria eu testar várias possibilidades de execução e, na média, eu vou verificar que quando eu acho o vetor, o elemento ele vai estar posicionado mais ou menos no meio do vetor. Né? Então, o caso médio seria esse. Olha, você vai ter alguns casos que estão no começo, alguns casos que estão no final, alguns casos que estão mais na região mais para frente, mais para trás. Mas quando você soma todos os casos e tira uma média do tempo de execução, é mais ou menos o tempo médio aí de você achar um elemento no meio do vetor. Né? Então, o caso médio é esse. Normalmente a gente não faz análise de caso médio. Tem alguns casos que a gente analisa o caso médio, porque o caso médio você tem que conhecer todas as variações da entrada, tentar representar de uma forma bastante justa essa entrada. A gente não analisa o melhor caso porque ele não tem utilidade para a gente. A gente não assume uma postura de poliana, no mundo não é bom, o mundo não vai resolver tudo da melhor forma, não. Então pensem sempre como Murphy. Se algo puder dar errado, dará errado da pior forma possível, de um jeito que você nunca previu, no pior momento possível. Então, na vida de programação, seja o Murphy, certo? Então, pensem nisso. E aí, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o pior caso. Qual é o pior? Porque se a gente resolver com o pior caso, a gente vai resolver para qualquer situação. Então, se tem um programa que funciona no pior caso, ele funciona para qualquer situação. Ok? Então é importante a gente perceber isso. Certo? Bem, análise precisa é uma tarefa complicada. Por que uma tarefa é complicada? O algoritmo é implementado numa linguagem, a linguagem é compilada e executada no computador. Eu não tenho como prever exatamente o tempo de execução de cada instrução. Ainda tem algumas questões. Tipicamente nós desenvolvemos programas de computador em linguagens de alto nível, certo? Então, vocês devem ter tido alguma noção já de organização de computadores, de arquitetura de computadores, máquina de von Neumann, principalmente microinstruções, linguagens de máquina. E com alguma noção dessas coisas, vocês devem saber que a linguagem de execução da máquina, ela é muito diferente da linguagem que você usa para programar, que é uma linguagem de alto nível. Mesmo C, que é não tão alto nível assim, né? Meso nível, né? Não é tão de alto calão Então, como a gente gostaria, tem um nível de abstração muito maior do que a linguagem de máquina. Né? E o que é que o compilador faz? O compilador ele pega o seu código-fonte, converte para a linguagem de máquina e analisa aquele código de linguagem de máquina e ainda assim ele provê algumas otimizações. Então, se uma atribuição impacta em ele
pegar um determinado valor da memória e colocar num registrador, por exemplo, e mais na frente, aquela mesma posição de memória vai ser utilizada para fazer uma soma, ele não vai levar de novo para o registrador, ele já vai aproveitar que o dado está ali e vai utilizar aquilo ali para otimizar. Não tem, de uma forma segura, tranquila, sem beirar a insanidade, como a gente, olhando um código de alto nível, pensar nessas otimizações todas e calcular exatamente quantos passos vão ser executados, quais são as instruções de baixo nível, cada instrução executa em quantos ciclos de computador. E ainda tem uma outra questão, ainda que você fale de linguagem de máquina, instruções de baixo nível, que você conhece em quantos ciclos de processador elas executam, as arquiteturas mais atuais de microprocessadores têm coisas tipo execução fora de ordem, que são otimizações dentro do próprio processador, que elas já criam um certo não determinismo, né, uma certa otimização, que já não nos permite ser inteiramente precisos, né? Outra questão é que muitos algoritmos são sensíveis aos dados de entrada, então, alterando os dados de entrada, eu altero como é que o algoritmo vai se comportar. E eu posso não compreender completamente o algoritmo. Então, o que é que eu gostaria de fazer? A gente não vamos tentar contar o tempo de execução de cada instrução, porque a gente não tem como fazer esse mapeamento da linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível, a linguagem de máquina, e daí para cada instrução pensar, essa instrução aqui executa em 3 ciclos, essa daqui executa em 2 ciclos, não tem como a gente fazer isso. Somente em casos muito pontuais, em arquiteturas computacionais que são bem mais simples do que as que a gente utiliza na maioria dos sistemas atuais. Então, o que é que a gente vai focar? O que é que a gente vai fazer? Eu vou tentar prever o tempo de execução do programa, tentar estimar isso usando um conjunto de ferramentas matemáticas, sem executar, olhando para o programa, fazendo algumas abstrações. Como é que vai ser isso? Eu tenho que pensar em algo que seja independente da tecnologia, porque ainda tem um detalhe. Se você faz o seu programa para executar Você pega o seu programa, compila em C, executa num i7, em cima de Windows, com determinada arquitetura. Aí faz esse mesmo programa, executa aí num processador AMD, no ambiente Linux, etc. e tal. Você tem uma série de fatores de hardware e de software que podem gerar desempenhos diferentes, né? A gente vai tentar abstrair esses detalhes de tecnologia, hardware e software, e pensar no modelo matemático simplificado, onde o tempo de execução é uma função da entrada, do tamanho da entrada. Obviamente, a gente vai tentar fazer essa função pensando em que caso, gente? No caso médio, no melhor caso ou no pior caso? O que é que vocês acham? Pior caso. Exatamente. Excetuando-se às vezes em que a gente falar de exceção, a gente vai sempre pensar no pior caso, porque o pior caso é mais significativo, certo? Então a gente vai focar no pior caso. Certo, gente? E aí eu vou pensar no conjunto de operações a ser executadas e eu vou associar um custo de execução a cada operação de uma forma simples, né? Isso é para estimar o tempo de execução e a ocupação de espaço de memória também eu vou estimar em número de posições da memória, por exemplo.
a partir dos dados de entrada. Então, por exemplo, imagine que você tem 5 algoritmos, A1, A2, A3, A4, A5. Se você tem lá uma operação leva 1 milissegundo para ser efetuada, a partir do tamanho da entrada, você executa, você verifica pela quantidade de operações que você executa, qual o tempo que você vai gastar. Observe que esses 5 algoritmos são para resolver o mesmo problema. O algoritmo A1 gasta 0,5 segundos para a entrada de tamanho 512. O algoritmo A2 gasta 9 segundos. O A3, 4 minutos e 22 segundos. O A4, 1 dia e 13 horas. E o A5, 10 elevado a 137 séculos. Aí você diz, professor, isso é impossível. Não é impossível. A gente vai falar aqui de alguns problemas que, esse algoritmo aqui apresentam-se intratáveis. Né? Esse algoritmo aqui, ele não tem como utilizar ele para uma entrada desse tamanho. Né? Observe que para a entrada n igual a 32, ele já gasta 46 dias para resolver o problema. Certo? Então, eu vou pensar no algoritmo mais eficiente, que é o A1. Certo? Então, a gente vai pensar aí em operações primitivas. Então, quando eu fizer uma atribuição, quando eu chamar um método ou uma função, quando eu executar uma operação aritmética, quando eu comparar 2 números, quando acessar um elemento do vetor, quando seguir uma referência de memória, como retornar uma função, coisas simples. E aí a gente vai contar quantas vezes a gente faz isso. Então, aqui, por exemplo, eu estou atribuindo o valor de A0 a temp max. Isso aqui é o quê? Uma atribuição, certo, gente? Aqui eu tenho um for de I igual a 1 até N menos 1. Eu estou fazendo aqui o quê? Uma atribuição quantas vezes? Nesse for aqui. N vezes. N vezes, na verdade, N menos 1 vezes, né? Eu faço essa atribuição. Se eu for um pouco mais criteriosa, eu poderia dizer, se você for analisar como é que o for ele é gerado no compilador, que eu teria aqui uma atribuição e uma comparação, porque eu sempre comparo. Porque quando n chegou em n-1, eu executo esse laço pela última vez. Então, eu tenho sempre que fazer uma atribuição e uma comparação. Aqui eu executo essa comparação aqui quantas vezes, gente? Temp max é menor que A1. Quantas vezes eu verifico esse if? Uma vez dentro de um laço que é executado N vezes, né? Então, na verdade, eu executo isso N vezes. E eu vou entrar nessa atribuição aqui, temp max igual a 1, quantas vezes? Eu vou entrar sempre que o resultado da comparação for verdade. Quantas vezes eu deveria considerar isso? N vezes, que é o pior caso. N vezes, que é o pior caso. E no final eu vou sair aqui com o return. Certo, gente? Então aqui, ó, vamos ver aqui. Temp max, atribuição de A0 a temp max uma vez. O for eu executo N vezes, né? Porque na verdade eu faço comparações até N e paro antes de N. Mas eu executo o que está dentro do for aqui de 1 a N menos 1. E N menos 1 vezes eu vou assumir que esse if é verdade e vou entrar. E o return uma vez. Então eu vou fazer o quê? Somar essas quantidades de vezes. E aí eu tenho um custo de cada operação dessas. Aqui o custo C1 da primeira operação, C2 da segunda, C3 da terceira, C4 da quarta, C5 da quinta. Eu tenho diferentes custos para diferentes operações? Tenho. É interessante a gente tentar medir
usando diferentes cursos para diferentes operações, na maioria dos casos, não. Se eu estiver analisando um algoritmo que esteja em linguagem de máquina, que eu tenha muito claramente a diferença entre esses cursos das operações, que seja algo que eu precise escovar os bits para ter um resultado mais otimizado, talvez tenha sentido. Mas a gente vai assumir aqui que todos os cursos são iguais e a gente vai dizer que esses cursos eles são iguais a 1. Então, na verdade, a gente vai pensar em número de passos. Eu vou executar aqui, somando todas essas vezes aqui, 2n mais 1 passos. Ou melhor, na verdade, 3n mais 1 passos. 3n mais 1 passos, né? Eu vou somar isso aqui, tudo. 3n, só 3n passos, né? Essa soma aqui ela tá errada. Vou corrigir aqui. Mas eu vou só executar isso 3n passos, certo? Porque aqui eu não somei aqui não, porque aqui a soma está no melhor caso. No melhor caso, eu não entro eu não faço essa atribuição do C4. Então, por isso que no melhor caso é 2n mais 1. Mas no pior caso, eu sempre entro. No pior caso, vai ser 3n, certo? Então, eu sei que meu algoritmo ele vai se performar entre 2n mais 1 e 3n. O que é que eu uso como comparação? 3n. Então, se eu tiver um outro algoritmo que execute, no pior caso, 5n, esse algoritmo aqui ele é mais eficiente do que o que executa com 5n, no pior caso. Certo? Algumas coisas que a gente vai acabar fazendo com o tempo. A gente vai desprezar constantes, então 10n é a mesma coisa que n, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Especialmente quando eu tiver, a não ser quando eu esteja comparando, querendo otimizar um resultado muito preciso, mas se eu não quiser esse resultado muito preciso, a gente não vai fazer isso. O consumo do tempo é diferente para cada instância do problema, mas eu tento pensar no pior caso, eu tento pensar em instâncias por tamanho. Então, eu penso no pior caso para aquele tamanho de n, por exemplo. Certo? E eu vou pensar sempre no consumo de tempo no pior caso, ver o consumo de tempo no melhor caso, mas focar sempre no pior caso, que é o relevante. Outro exemplo, rearranjar um vetor em ordem crescente. Eu vou pegar e vou arranjar o vetor. E aí eu tenho um algoritmo que ele faz isso. Né? E aí, quando eu faço análise desse algoritmo, eu vou verificar. Eu não vou entrar no detalhe desse algoritmo hoje, porque a gente vai tratar desse algoritmo da inserção. A gente vai verificar que a gente tem uma quantidade de passos aqui, um vetor de tamanho n, que é proporcional a quem? A n ao quadrado. 3 meios de n ao quadrado mais 7n menos 4. Depois a gente vai fazer esse cálculo, não vou entrar em detalhe disso agora. Mas o que é que isso é relevante? Sabe o que é que isso é relevante quando eu falo que esse algoritmo aqui é proporcional a n ao quadrado? Vocês podem depois fazer as contas. Eu quero dizer o seguinte, se eu tenho um vetor que o tamanho dele é 10 vezes maior, o meu algoritmo vai gastar, se ele é proporcional a n ao quadrado, 100 vezes mais tempo. Vocês conseguem ter uma ideia da dimensão disso? Então, se eu tenho um vetor de tamanho n, aí eu pego agora eu quero um vetor de 1000n, um vetor 1000 vezes maior. Eu vou gastar 1000 ao quadrado, dá quanto? 1 milhão. Eu vou gastar 1 milhão de vezes mais de tempo para poder resolver. Né? E a gente vai acabar se focando muito em qual é o termo dominante desse número de passos aqui. Nesse caso aqui é n ao quadrado. No caso do algoritmo 1, era o quê? N. Então, no caso do algoritmo 1, eu tenho um algoritmo que é linear. E se eu tenho um vetor 10 vezes maior, eu vou gastar quanto tempo? Vou gastar 10 vezes mais tempo. E no caso do algoritmo 2, eu tenho um caso que é quadrático. Se eu tenho 10 vezes maior, eu vou gastar 100 vezes mais no tempo.
certo? Vocês conseguem entender o que é que eu estou tratando? Hein, gente? Bem, então, a gente, normalmente, o tempo de execução vai depender de um único parâmetro. A gente vai tentar pescar aqui na ordem de um polinômio, pegar aquele polinômio que domina, que tem maior ordem, aquela parcela do polinômio que tem maior ordem, que domina o polinômio, maior grau, certo? E, em geral, quando eu falo em algoritmos, eu vou falar que os tempos de execução são proporcionais a 1. O que seria um tempo de execução proporcional a 1? Eu tenho um conjunto de instruções que o tamanho da entrada pode ser uma entrada grande, pode ser uma entrada pequena. Esse conjunto de instruções ele é fixo. Eu não executo mais passos ou menos passos em função do tamanho da entrada. Proporcional log de n. O tempo de execução é logaritmo. O que é isso? Ele cresce ligeiramente. Esse é o tipo de problema quando se eu aumento o meu problema logaritmo de n. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu dobro o meu problema, eu executo um passo a mais. Se o meu problema ele é 1000 vezes maior, eu vou crescer somente na ordem de 10 vezes. Então, quando n duplica, log de n aumenta, mas eu só vou duplicar o tempo de execução quando a n aumenta para n ao quadrado. Isso é uma diferença substancial do log de n. A gente vai falar aqui de alguns algoritmos no log de n. Algoritmos que são proporcionais a n, eles têm um tempo de execução linear. Então, quando eu aumento a entrada 10 vezes, o tempo de execução aumenta 10 vezes também. Algoritmos n log de n é uma combinação, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ele vai aumentar, mas ele não vai aumentar tanto, né? Então, tipicamente, aí, meu algoritmo, ele aumentou 1 milhão, o n log de n vai ser 20 milhões. Então, ele não aumentou linear, ele aumentou um pouco acima do linear, mas não aumentou tanto quanto seria o n ao quadrado. O n ao quadrado é algo que é prático, principalmente para pequenos problemas. Então, você tem um problema de tamanho 10, 10 vezes maior, ele aumenta 100. Se é 1 milhão, ele aumenta 1 trilhão de vezes, certo? 2 elevado a n são aqueles problemas que a gente chama de força bruta, que eles aumentam exponencialmente, aumentam bastante com o tamanho de entrada grande, certo? Bem, a gente vai fechar o tema da aula de hoje, né? Depois a gente vai continuar a tratar as questões aí de análise de algoritmos, certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima.